Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que apareceu lá no meu grupo do Facebook e justamente falar sobre por que nós não sentimos a rotação da Terra, né? Ou então, não vou falar só da rotação, vou falar desse movimento, né, que a Terra faz, porque na verdade as pessoas falam assim, a Terra tem dois movimentos, né? Rotação e translação. Só que na verdade rotação e revolução, que não é translação, falar translação está errado, tá? Esses movimentos, eles são parte de um movimento, então eles são chamados componentes de um movimento, tá certo? Então a rotação e a revolução, tá? Que é esse movimento que a Terra faz em torno do centro de massa do Sistema Solar, eles são parte de um movimento que é o movimento do planeta. Você tem nutação, você tem precessão do equinócio, você tem vários outros, precessão de órbita, orbital, então você tem vários outros movimentos, tá? Mas vamos se ater a esses dois aqui por enquanto, tá? Então é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, de forma rápida, de forma simples, tentar falar de uma coisa que muitas pessoas não entendem, né? Mas não tem como falar sobre isso sem entrar no campo da física, tá? Então, aqui nós vamos ter uma pequena aula de física, relembrando lá o passado, tá certo? Bom, tá aí, né, o nosso planeta, né, o nosso planetinha, né, querido e tal, e ele faz, né, no caso, esse movimento, né, de rotação, tá, em torno do próprio eixo. O eixo é inclinado, tal, o que faz com que provoque as estações do ano. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, justamente sobre as estações do ano, tá? Então, isso daqui é uma coisa que acontece, tá? Agora, como é que nós sabemos? Uma das coisas que as pessoas que não acreditam nesse movimento mais falam é por que isso aqui não acontece, ó, tá? Por que se a Terra está rodando, está girando, né, a uma taxa aproximadamente de 1.600 km por hora, por que isso aqui não acontece? Tá? Então, é isso que uma coisa que nós vamos discutir hoje aqui. Bom, vamos ver também a diferença desses dois casos. Tá? Aqui, ó, é um caso parecido com o anterior. Tá? Vocês viram que ele começou com uma velocidade, de repente a velocidade aumenta e um camarada é expelido lá do carrossel dele. E aqui, né, numa outra situação, carrosselzinho, né, as crianças brincando lá, nada acontecendo. Aqui em cima, o carrossel joga para fora. Aqui embaixo, o carrosselzinho, ó, tranquilão, né, tranquilão na dele, tá certo? Então, qual é a diferença dessas duas situações? Onde aqui em cima, o cara, a velocidade aumenta, ele é jogado para fora, né? Até engraçado. E aqui as criancinhas estão brincando numa boa. A diferença, pessoal, é o quê? Que houve uma aceleração, tá? Houve uma aceleração, uma mudança no estado do movimento. Então, o que acontece? Por que nós não sentimos essa rotação, apesar de ser muito rápida, né, 1.600, aproximadamente 1.600 km por hora, se eu não me engano? Ela gira em torno, né, desse seu eixo. Só que essa velocidade nós não sentimos porque ela é aproximadamente constante. Ela varia muito pouco. E quando varia, é uma taxa muito, mas muito, mas muito pequena. Então, o que acontece? Essa mudança no estado de movimento, essas velocidades, né, elas permanecem praticamente a mesma, é como se fosse um movimento uniforme, né, como se fosse um movimento de aceleração igual a zero, mas só que essa aceleração que é provocada no caso, né, ela acontece a Terra está diminuindo a sua taxa de rotação bem devagarzinho por causa do movimento das marés, né, a força de maré provocada pela Lua. Tá? E quando ela faz isso, a própria maré ela está fazendo com que a Terra diminua um pouco seu movimento, tá? Mas o que acontece com isso? A Lua se afasta para manter o momento angular. Agora, por que nós não sentimos isso? Porque é uma taxa muito pequena, pessoal. Acontece que quando você tem, por inércia, né, a mudança no estado de movimento, tá? Você percebe isso aqui, ó. Você percebe uma aceleração, você sai pela tangente, né, no caso, né? É a mesma coisa se vocês rodarem
uma cordinha com um peso na porta e cortar essa corda, a pedra vai embora, né? Sai pela tangente. Tá? Então, é exatamente isso aqui. Quando você tem uma taxa de rotação constante, né, nada acontece. As criancinhas vão ficar brincando aqui, o máximo que vai acontecer é ficar tonta, tá? Mas não acontece. Inclusive, a velocidade angular da Terra, ela é muito baixa. Ela tem uma velocidade, né, de superfície muito alta, tá? Pela rotação, justamente que é um dia que ela tem que percorrer. Tá? Agora, quando você tem um negócio chamado velocidade angular, que é a velocidade linear, ou velocidade tangencial, tá? Que multiplica, que é igual a velocidade angular vezes o raio, então o que acontece? Nesse movimento circular, se você fizer a continha, tá, de pegar a velocidade tangencial da Terra e dividir pelo raio, você vai ver que a velocidade angular da Terra é muito baixa. Então, meus amigos, massas com pessoas com pouca massa, coisas com poucas massas, tá? Nós não vamos sentir a rotação da Terra. Agora, quando nós estamos falando de massas muito grande, tá? Simplesmente o que vai acontecer? Elas vão sentir. Tá? Aí já vai entrar num outro vídeo que eu vou fazer sobre referencial inercial e não inercial. Existe uma diferença muito importante nisso daí. Quando nós estamos aqui na Terra, tá, nós estamos dentro de um referencial inercial, ou seja, um referencial que não é acelerado. Tá? Para a gente, a Terra é um referencial não acelerado. Tá certo? Agora, quando nós falamos também do movimento, né, de como fazer uma associação, né, desse movimento aqui, que todo mundo chama de translação, mas o nome real dele é revolução, tá? Não sei por que chamam de translação, por que passaram a chamar de translação. Então, o que acontece? Nesse movimento aqui, tá, você tem duas opções. Tá? Vocês já andaram de avião, né? Então, quando vocês andam de avião, se o avião está voando lá a uma velocidade constante, lá em cima nas nuvens, você praticamente, se tiver tudo fechado, você não vai sentir que ele está andando. Tá? Porque não há uma mudança no seu estado de movimento. Não há uma aceleração que faça que altere seu estado inicial de movimento. Consequentemente isso, o que vai acontecer? Você só vai perceber esse movimento se você olhar pela janela, tá, e ver as nuvens. E o que acontece? Se você olhar muito para perto, você vai ver as nuvens passando mais rápido. É a mesma coisa num carro. Você está num carro numa estrada, você olha bem para perto, para a margem da estrada, a margem passa rápido. Aí você olha mais para o horizonte, parece que o quê? Que está mais devagar. Então, essa mudança na própria percepção da velocidade faz com que as pessoas não sintam, não vejam, por exemplo, translação, ou no caso, revolução, quando você olha para as estrelas. Tá? Elas estão muito longe, então você não vê esse movimento aparente. Tá? Agora, você tem uma coisa também que acontece. Tá? Esses movimentos, né, no caso, rotação e revolução, né, e acontece isso aqui. Quem estudou gravitação universal no ensino médio sabe das leis de Kepler, né? E então, no caso, né, o Sol, ele fala que o Sol é o centro de uma elipse, né, que é a órbita e tal. Isso não é uma coisa perfeita e a excentricidade também não é tão grande assim. Tá? A excentricidade da órbita da Terra não é tão grande assim. Mas por que ela está exagerada aqui? Para justamente saber que existe uma distância e uma força, né, quando ela está mais afastada. Existe uma distância e uma força maior, tá? Que a força gravitacional ela depende do quadrado da distância, como toda interação de campo. Tá? Toda interação de campo ela depende do quadrado da distância. É que eu falo sobre radiações. Tá? Por que quando você está muito perto de uma fonte que emite calor, você sente aquele calor muito intenso de você. E quando você afasta, né, você não percebe mais esse calor tão intenso. Justamente isso, porque a radiação ela diminui com o quadrado da distância, que é uma interação de campo. E toda interação de campo decai com o quadrado da distância. Tá? Então acontece isso aqui também na força gravitacional. Agora, quando você tem uma força menor, você necessariamente tem uma aceleração menor. Tá? Então vamos lá. Acontece que quando nós temos as duas distâncias, né, o periélio e afélio, tá, você tem também
alterações na velocidade. Tá? Você tem alterações na velocidade. Então, o que acontece aqui, meus amigos? Você tem uma taxa mais devagar quando está mais longe, e você tem uma taxa um pouco mais rápida quando está mais perto. Mas por que nós não sentimos isso? Porque, por exemplo, no afélio, né, quando ele está mais distante, aproximadamente essa velocidade é em torno de 105.444 km por hora. Tá? É uma coisa absurda. É absurda para a gente, né? Que dentro do nosso perspectiva humana. Agora, quando nós falamos de coisas astronômicas, esse número não é alto. Tá? Mas, quando ele está do outro lado aqui no perélio, tá? Você tem o quê? Você tem aproximadamente 3.600 km por hora a menos. Então, quando você tem 105.000, né, km por hora e uma diferença, um ΔV, né, de 3.600, você tem 105.000 e um ΔV ou seja, uma variação de velocidade de 3.600 km por hora, você tem uma taxa de aceleração baixíssima, que para a gente não é sentido. É o mesmo esquema lá do carrossel que eu mostrei antes. Tá? Então, quando você tem um carrossel, né, que gira muito rápido, uma coisa que gira muito rápido, tá aqui, ó, que altere rapidamente o seu estado de movimento, que tenha uma aceleração, né, muito intensa com relação à sua velocidade, tá? Quando você tem essa alteração, você sente e realmente você pode ser expelido. Agora, quando você tem uma velocidade praticamente constante, tá? Que num carrosselzinho desse daqui, você só sente quando ele anda e quando ele para, e mesmo assim a frenagem e a aceleração, né, positiva ou aceleração negativa, né, ela tem o quê? Ela tem bem devagarzinho, ela não dá aquelas freadas bruscas, e quando você, por exemplo, você está num automóvel e dá aquela freada brusca, você sente. Por quê? Porque você está alterando o seu estado de movimento, você está imprimindo uma aceleração. Agora, e uma aceleração muito brusca, tá? Então, quando você tem acelerações curtas, acelerações bem pequenas, essa taxa de alteração da velocidade, né, é muito pequena, você praticamente não sente esse movimento, tá certo? Então, isso que eu quero falar. Agora, um dos grandes coisas que pode se falar que realmente prova que a Terra ela tem uma rotação, tá? Ela tem uma rotação, é o nosso querido furacão, né? Os nossos queridos ciclones. Tá? Por quê? Porque em uma Terra estacionária, isso daqui não seria possível. Tá? Esse movimento aqui de rotação dos ciclones não seria possível. Isso daqui você identifica tanto por satélites quanto por aviões. Tá? Existem aviões lá nos Estados Unidos que entram na tormenta, eles voam por cima da tormenta e jogam, né, equipamentozinhos lá para você medir a velocidade do vento. E existe essa formação desse vórtice ciclônico, tá? Justamente por quê? Porque existe essa rotação. Porque o ciclone, pessoal, é um sistema de baixa pressão. Então, o que acontece? O ar ele vai se deslocar, né? Tá aqui baixa pressão, alta pressão, o ar vai se deslocando, a alta pressão vai empurrando a baixa, certo? Então, se não existisse um sistema, se não existisse uma rotação da Terra, esse sistema somente iria se deslocar, só iria sair, né, de um lado para outro, como ocorre, por exemplo, o vento, né, que isso é uma situação de pequena escala, tá? Então, por exemplo, um vento local aqui numa cidade, está ventando aqui onde eu estou, mas pode não estar ventando lá, porque existe a diferença de pressão. Então, se somente fosse diferença de pressão, tá, o que iria acontecer? Não iria formar o vórtice ciclônico. Esse vórtice ciclônico, ele se forma por causa do efeito Coriolis, tá? Ou Coriolis para quem quiser. Então, esse negócio aqui, ele só vai girar, tá? Ele só vai girar porque existe a rotação da Terra. Senão, não formaria esse giro do ciclone. Tá certo? É isso que eu queria falar para vocês. Bom, a Terra não é plana, nunca foi plana e nunca será. Tá? A física, a astrofísica mostra isso e eu acabei de mostrar aqui a rotação.
tá? Muito obrigado a todos, obrigados pela presença. Primeira vez no canal, inscreva-se, não deixa de deixar seu like aí no vídeo. Facebook, Twitter, Instagram, apoie-se para quem quiser, PicPay, Mercado Pago. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Por favor, bota aí na hashtag rotação da Terra, tá? Rotação da Terra, hashtag. Forte abraço, até a próxima.